Senhor Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua santa e gloriosa presença e te peço que neste momento, meu Pai, o Senhor venha nos usar, venha nos capacitar neste momento com a tua autoridade, da tua sabedoria e na autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, meu Pai, eu entro na tua presença para passar alguns versículos desse livro e mais para me orar por todos necessitados da tua palavra, necessitado da tua salvação, porque todos nós, meu Pai, necessita do Senhor para que nós sejamos salvos. E esses versículos, meu Pai, desse livro que eu estou passando aqui é para que todas as pessoas venham a entender o tempo da lei e o tempo da graça, a qual nós vivemos agora, o tempo da graça em Cristo Jesus. O tempo da lei, meus irmãos, era um tempo muito grande. Era as ordenanças de Deus para o povo da época. Mas existia um homem naquela época chamado Abraão. Um homem que Deus já apresentou a ele já a graça. Mas ele vivia na lei. Ele vivia naquele tempo um povo muito rebelde, a qual não queria conhecer a Deus profundamente, queria fazer sobre as ordenanças deles mesmos. Então, devido à desobediência do pecado desde a época de Adão, Deus ordenou a lei para o povo de Israel. Naquele tempo, a lei tinha que prevalecer. Era um mandamento do próprio Deus. Mas, contudo, a lei falava já do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já estava sendo preparado para vir nos redimir, para nos dar definitivo a nossa salvação. A nossa salvação por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós temos elas, porque a salvação é o maior bem que nós podemos ter em nossas vidas. Quando Jesus Cristo desceu do céu e se fez carne e habitou entre os homens, foi para mostrar que Jesus Cristo deu o tudo dele, o seu Filho unigênito para nos salvar. Mas naquela época da lei, o próprio Deus já abriu os olhos de Abraão para mostrar que ele viveu um pouco da lei naquela época. Viveu um pouco da lei, ele tinha que anunciar pela fé que Deus era o Todo-Poderoso, desde aquela época e para sempre, e que o povo viesse entender que o povo tinha que viver a lei, em seguida os mandamentos do Senhor, porque em seguida vinham os mandamentos que Deus ia dar naquela época através de Moisés. Mas bem antes, Abraão já conhecia a voz de Deus. Por que ele conhecia? Porque ele já obedeceu o mandado e o chamado do Deus Todo-Poderoso para com ele. Deus, naquela época, nunca viu tanta fé quanto viu no coração de Abraão. Quando ele estava na casa de teus pais, lá tinha muitas coisas, ele era um homem rico, mas largou tudo quando ouviu a voz do grande Deus. Ele diz, Deus falou ao coração dele e disse, Abraão, saia da tua terra, do meio da tua parentela e venha para uma terra onde eu mostrarei. Abraão simplesmente creu que Deus era quem estava falando com ele. Isto é, naquele momento o coração de Abraão deve ter tremido muito, porque a voz de Deus faz com que a gente tenha muito temor quando Deus fala conosco. E naquela época não era o Espírito de Deus que estava no mundo, era o próprio Deus que falava com os teus servos. E nesse dia Deus falou com Abraão. E Abraão obedeceu, pegou a sua mulher, o seu sobrinho, sua família, e partiu para uma terra, sabe lá onde que era?
mas ele tinha certeza no coração dele que Deus ia guiá-lo e ia mostrá-lo aonde que ele ia. E assim foi nascida a fé no coração de Abraão. Muito bem. E assim a palavra que nos fala nesse capítulo, que nós somos filho da fé de Abraão. Nós somos os gentios, a qual Paulo, os profetas, pregaram para o gentio, para nós. E é pelo meio da fé que nós cremos em Deus e por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós tem a nossa salvação. Muito bem? Eu costumo começar mostrando esses versículos e capítulos da Bíblia para que vocês entendam que a unção do Espírito de Deus está sobre mim para orientar a todos vocês que têm sede e fome da palavra do Senhor. Então, este livro de Gálatas fala de o tempo da lei e o tempo da graça. O tempo da graça é agora que nós estamos, o tempo da operação do Espírito Santo na terra, a qual o Espírito Santo mostra o teu Filho Jesus Cristo a cada um que quiser aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da tua alma. Então, a promessa de Deus, que Deus já deu a promessa a nós, e Abraão participou um pouco desta promessa a qual nós vivemos nos dias de hoje. Abraão viu a promessa que Deus tinha em nos dar o Espírito de Deus para nos apresentar o Filho dele, ou seja, nos dar o Filho dele para resgatar toda a humanidade das garras de Satanás. Isto é, Abraão viveu um pouco do tempo da graça, pela misericórdia de Deus, para que a fé fosse implantada no mundo. Mas daí de Abraão até Jesus Cristo, teve mais de 2000 anos, porque teve o tempo dos profetas, que pregou a toda a humanidade. Muito bem, mas que nem todos creram que Jesus Cristo viria. Muitos duvidaram, até hoje os próprios judeus duvidam que Jesus Cristo já veio, já morreu na cruz do Calvário, já ressuscitou ao terceiro dia e já subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aonde vem julgar os vivos e os mortos e arrebatar a igreja dele. Porque a igreja de Cristo é aquela que crê que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Muito bem? E aí a promessa de Deus se cumpriu. Quando Jesus Cristo subiu e sentou à direita do Pai, o Pai, aquela promessa a qual tinha falado Abraão, eles cumpriu naqueles dias, dia de Pentecoste. Está lá no livro de Atos, capítulo 1 e 2. Se você ler e meditar nesses dois capítulos, você vê a promessa do Consolador, que Deus nos prometeu nos mandar após a subida do Filho dele, para que o Espírito de Deus viesse todos os dias da vida de todos nós apresentar o Filho dele a cada um de nós. Muito bem? Não sei se até aqui vocês estão entendendo. Esses capítulos, esse versículo a qual eu estou mostrando aqui, ele fala da lei, que ninguém pode viver mais pela lei. Maldito será aquele que vive pela lei. Porque quando você vive pela lei, você está desprezando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Certo? Então nós não devemos mais viver pela lei. Assim, vocês vão ler aqui alguns versículos que fala tudo sobre a lei e sobre a graça. Porque a graça, nós seremos salvos
pela graça, por intermédio de Jesus Cristo e pela nossa fé em Cristo Jesus, a qual devemos somente a fé é quem nos salva. Porque ninguém viu Jesus, eu não vi Deus, mas eu tenho fé e conheço Jesus Cristo pela fé e apresentado pelo nosso Senhor Espírito Santo de Deus. Muito bem? Então eu quero que vocês entendam mais, um pouco mais. A lei e a graça. Esses versículos aqui estão orientando muito bem para que nós venhamos entender muito bem o que significa a lei e a graça, certo? Então, a lei foi para o povo da época, um povo desobediente que Deus teve que dar os mandamentos da lei para que ele se cumpra naquela época. Mas muita gente rebelde daquela época não quiseram cumprir. Certamente todos morreram. E certamente morreram sem a salvação. Porque quem morreu naquela época sem cumprir verdadeiramente a palavra de Deus, que era através da lei, eles certamente não serão salvos. É que nem hoje. Se nós não cumprir os mandamentos do nosso Senhor e verdadeiro Salvador Jesus Cristo, nós certamente não seremos salvos, porque o verdadeiro mandamento de Jesus Cristo qual é? É nós aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário, para que todos nós sejam salvos por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na lei era a palavra do próprio Deus, que já estava representando o próprio Jesus Cristo, que ia vir para eliminar todos os pecados de todos os pecadores, isto é, eliminar daqueles que quer ser salvo, porque se nós não quiser ser salvo, certamente nós também vamos morrer. Com certeza que a morte é a plena certeza de todos sobreviventes. Porque todos sobreviventes nós temos a plena certeza que nós vamos morrer um dia. E se nós morrer sem nós aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós não vamos ter salvação. Essa história que depois de morrer e volta para pagar os pecados que pecou, isso é o espiritismo que fala. O espiritismo crê que o homem morre e volta. Não, no livro de Jó está escrito que o homem morreu, nasceu e morreu só uma vez e seguiu o quê? Juízo. No grande dia, aqueles que não foram salvos vão ressuscitar para o julgamento final. Eu costumo avisar para todos vocês, meus irmãos, que leia a Bíblia. Está escrito que o homem nasceu para morrer somente uma vez e seguiu o quê? Juízo. O que é juízo? É para aqueles que não foram salvos, para receber a condenação eterna. E tem muitos por aí que diz que depois de morrer ainda existe salvação. Para aqueles que não morreram salvos, vão arrepender, pedir perdão a Deus e serão salvos. Meus irmãos, não caia nessa enganação satânica. Leia a palavra, porque está escrito que o homem nasceu e morrerá somente uma vez, seguir juízo e julgamento final. Aí sim, ela fala também, após o julgamento final para os condenados, aí sim eles passam pela a segunda morte, que é a morte do espírito. Entenda bem, espírito não morre, hein? O espírito, ele é eterno. Ele é eterno. A segunda morte é para receber o seu corpo, a tua alma e o teu espírito para ser julgado conforme as obras que foram praticadas aqui na terra. Então, quando a pessoa morre sem a salvação, essa pessoa recebe corpo, alma e espírito de novo, para ser julgado pelas obras más
que fez aqui na terra e não se arrependeram e não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e continuaram nas mal obras, desagradando a Deus. Mas não foi falta de aviso. Hoje, você, se nunca teve um aviso da vida, da segunda morte, a partir da hora que você está assistindo essa pregação, lendo esses versículos deste livro, você já está ciente da sua salvação. Só vai caber você agora se arrepender de todos os seus pecados e aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma. Aí sim, aí você vai estar salvo, porque você já está ciente e a partir deste momento você vai passar a conhecer mais e mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por intermédio da palavra e por intermédio do Espírito Santo de Deus, que vai apresentar Jesus Cristo a vocês que aceitou o Filho dele como Salvador. Muito bem? Deu para entender até aqui o significado da lei e o significado da graça, a qual nós estamos vivendo agora pela misericórdia de Deus? Não, nós não merecemos nada. Não merecemos nada de Deus, mas foi Deus que quis, da plena vontade de Deus, e nos dar a salvação, e nos dar o único Filho para morrer na cruz do Calvário, para todos fossem salvos. Para que todos fossem salvos, certo? A promessa de Deus está se cumprindo na terra, ou seja, eu acho que já está acabando de se cumprir, porque a partir da hora que chegar a hora de Deus enviar pela segunda vez o teu Filho Jesus Cristo para resgatar a tua igreja, acabou a promessa de Deus. Aí vai entrar juízo na terra, porque a promessa de Deus foi enviar o Espírito Santo após a subida de Jesus Cristo. Então, pois muito bem, a lei já passou, vai ser julgado pela lei o povo da lei. Segundo a graça, Jesus Cristo já desceu à terra, conviveu com os homens, como homem. A terceira parte agora é a promessa, o Espírito Santo de Deus, ele prometeu nos dar. E todos aqueles que querem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, eles recebem a promessa de Deus, que é o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo, meus irmãos, não é só... Tem muita gente que crê, que diz que o Espírito Santo foi só para os apóstolos de Jesus. Naquela época de Pedro, João, da igreja, ali começou todo o processo da promessa de Deus, que enviaria o quê? O Espírito de Deus para nos dar, para ser o nosso consolador, até a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vem nos arrebatar, para que aonde que esteja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá nós estejamos junto com Ele, certo? Essa é a promessa final da Igreja de Cristo, porque agora o Espírito de Deus já está na terra, o Espírito de Deus já está nos orientando, porque neste momento Ele está orientando, usando a mim para orientar a vocês, porque se não fosse o Espírito de Deus para nos orientar através da própria palavra dele, ninguém entenderia o segredo da palavra do Senhor. Porque uma coisa é nós entender a letra, uma coisa é ser revelado sobre a palavra de Deus em nós, o segredo espiritual de Deus a cada um de nós. E é impossível, meus irmãos, nós entender o que Deus quer de nós sem o Espírito Santo. Tem muita gente que lê a Bíblia anos e anos, mas se ele não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador para receber do alto o Espírito Santo, eles não vão entender nada. A Bíblia se entende quando nós temos o Espírito de Deus para nos revelar o segredo do mundo espiritual.
Quem não tem o Espírito Santo, eles entendem as coisas da carne, ou seja, as coisas do mundo. Mas para entender as coisas espiritual, nós temos que ter o revelador. E o revelador, esse se chama o Espírito Santo de Deus. Não é um anjo que vai nos revelar, não. É o próprio Deus usando o Espírito dele, colocando dentro dos nossos corações para nos revelar a vontade dele para cada um de nós. E a vontade de Deus para cada um de nós, qual é que é? É que nós aceite o sacrifício pleno que Deus deu, foi o seu Filho Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. Então essa é a vontade de Deus para conosco. E quando nós aceitamos o Filho Jesus Cristo, o Filho de Deus, como nosso Salvador, aí sim, aí se cumpre a promessa de Deus nas nossas vidas, que Ele nos dá, que Ele nos derrama o Espírito Santo sobre toda a carne. Não está escrito na palavra do Senhor que nos finais dos tempos Deus derramaria o Espírito dele sobre toda a carne? Sim, mas toda a carne que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Como que Deus vai usar uma pessoa que não quer nada com ele? Deus não vai derramar o Espírito dele para essa pessoa, ele vai até oferecer o Espírito dele para essa pessoa, dizendo: converta, aceita meu filho como seu Salvador, porque eu, Deus, o Senhor de toda a terra, de todo o céu, quero dar o meu Espírito a você. Mas se aquela pessoa que Deus falou com ele não aceitar, Deus não tem nem prazer nele. Por quê? Deus não fala só uma vez com cada um de nós antes de aceitar Jesus Cristo como Salvador. Deus fala muitas e muitas vezes. Como? Pela palavra que Deus fala conosco. E usando muitos servos para pregar a palavra. Quando eu prego a palavra para uma pessoa, é Deus nos usando. Deus usando quem? Usando o servo dele. Deus não usou João Batista para preparar os caminhos do Senhor Salvador Jesus Cristo? Primeiramente, tanto do mistério de Jesus Cristo, que foi 3 anos e meio só de mistério de Jesus. Jesus Cristo, João Batista, pregou para aquele judeu da época. O que ele estava falando? Estava preparando o caminho do Senhor. Hoje, o Espírito de Deus apresenta para cada um de nós o teu Filho Jesus Cristo como nosso Salvador. Eu gosto muito de orientar vocês através da palavra. Você vê que esses versículos aqui eu coloquei porque fala do Velho Testamento e do Novo Testamento. Fala da época da lei e fala da época da graça, a qual nós estamos vivendo agora, neste momento. É para que nenhum de nós tenha nada de dúvida, que é só por intermédio de Jesus Cristo e pela fé em Jesus Cristo que nós cremos nele e somos salvos. E somos salvos. Se lembra quando Jesus Cristo, quando Filipe falou para Jesus: Senhor, não precisa mais pregar, mostra-nos o Pai e é suficiente? Se lembra quando Jesus Cristo repreendeu ele? Filipe, tu és incrédulo, viveis tanto tempo comigo, comeu, bebeu? Quem vê o Filho, vê o Pai. Bem-aventurados são aqueles que nunca viu a mim, nunca comeu comigo, e eles assim crê que eu sou o Salvador deles. Quando Jesus Cristo falou isso, ele estava falando de nós. Há 2000 anos depois, né? Que Jesus Cristo subiu aos céus já. E nós estamos aqui crendo que Jesus Cristo é o nosso verdadeiro Salvador, o Filho do Deus vivo, certo? Foi essa palavra a qual Jesus Cristo falou naquela época. Bem-aventurados são aqueles que nunca viu a mim, mas crer que eu sou o Salvador da vida deles, certo? Porque os discípulos duvidor de Jesus, ou seja, duvidava. Mas naquela época também Jesus Cristo estava preparando ele para iniciar a igreja dele, certo?
Aí eles não tinham, nenhum deles naquela época, até aquele momento, não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo veio depois que Jesus Cristo subiu e sentou à direita do Pai. E ele desceu. Repito, essa promessa de Deus está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2, leia lá o 3. Vocês vão ver a promessa. Aí sim, aí eles se prepararam, aonde o Espírito Santo batizou cada um deles. Aí sim eles foram preparados, capacitados para toda a obra de Deus. É assim hoje que nós somos preparados. Não é só pela letra, porque a letra mata, mas o Espírito justifica e verifica que nós somos filhos de Deus. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, e nós lemos, e o Espírito de Deus nos revela o segredo espiritual. Repito, é impossível o homem que não tem o Espírito Santo entender verdadeiramente a palavra do Senhor. Porque pode até você estudar a Bíblia, ler a Bíblia 3, 4, 5, 10 vezes, desde Gênesis a Apocalipse. Mas se você só ler e não ter o Espírito Santo, vocês não vão entender, meus irmãos. O que eu oriento a vocês, que, em primeiro lugar, é bom ler a Bíblia. É claro que tem que ler. E tem que dar, no mínimo, 1 hora por dia a Deus, lendo a Bíblia, para que Deus possa falar com cada um de nós. Porque se nós não parar e ler a Bíblia, que quando nós lê a Bíblia, é Deus falando conosco. E quando nós para orar, é nós falando com Deus. Não confunda uma coisa com a outra. Nós, quando estamos lendo a Bíblia, repito, é Deus falando conosco. E para que Deus fale conosco, o que nós temos que fazer? Parar, se concentrar e ler a Bíblia. No mínimo, 1 hora por dia. Todos os dias, nós temos que ler a Bíblia, parar, para que Deus fale conosco. E após Ele falar conosco, quando nós quiser qualquer coisa dEle, é só nós se ajoelhar, pôr a cara no pó, orar e pedir que Ele nos dá tudo o que nós quiser. Porque o Pai dá tudo de bom para o seu Filho. Imagina, nosso Pai Celestial não vai dar o melhor para os seus filhos? Ele dá de tudo para nós, porque Deus é o dono do ouro, da prata, de tudo que há nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, repito, que Deus, Ele é o nosso Pai, e é um Pai misericordioso. Mais do que isso, ele nos dá o quê? A nossa salvação. Mais do que a nossa salvação, Ele dá o Espírito para nos dirigir, que nós somos salvos e nos garantir a nossa salvação até o último suspiro de nossa vida, guiado pelo Espírito Santo. Porque está escrito nos livros dos Salmos que aos olhos do Senhor, preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos teus servos. Então, até na hora da morte, nós somos preciosos aos olhos de Deus. Por isso que está escrito na palavra do Senhor: ai daquele que querer falar mal de um servo de Deus. Eu recomendo, meus irmãos, a cada um de vocês, que ainda não é servo de Deus, ainda não é filho de Deus, é somente uma criatura, pelo menos não fale mal de um servo de Deus. Porque Deus deu essa bênção a Abraão. E quem é filho de Deus, pela fé, nós somos descendentes de Abraão. O que foi que Deus falou para Abraão? Abraão, quem te abençoar, eu te abençoarei. E quem te amaldiçoar, eu te amaldiçoarei. E nós somos o quê? Herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão. Quando Deus fez essa promessa a Abraão, certamente hoje essas promessas somos nossas, porque nós somos herdeiros das mesmas promessas que Deus fez a Abraão. Deus fez as promessas para quem abençoar, Abraão fosse abençoado, e quem amaldiçoar fosse amaldiçoado. Hoje, quem abençoar um servo de Deus, ele é automaticamente abençoado.
E quem amaldiçoar e fala mal de um servo de Deus, automaticamente ele está sendo amaldiçoado. Porque nada pode vir contra um servo de Deus de mal, porque a gente é guardado por anjos poderosos de Deus. Não está escrito na palavra do Senhor que Deus acampararia anjos poderosos para nos guardar e nos livrar de todos os males e de todas as tentações? Essa é uma das promessas de Deus para cada um de nós. Se nós verdadeiramente se fazer filho do Deus Altíssimo, verdadeiramente nós estamos seguros pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus. Porque quem crer que Deus é o teu abençoador, e crer que Jesus Cristo é o teu salvador, e crer que ele cumpre as promessas que ele fez a Abraão hoje em nossas vidas, esse está sendo verdadeiramente abençoado. E essa é a verdadeira palavra do Senhor, que nós temos que crer para que nós sejamos abençoados e cheios do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, se você crer, vocês vão ser muito abençoados, assim como eu sou abençoado. Abençoado, acima de tudo, a minha salvação e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, morando dentro de mim. Porque eu dei lugar para o Espírito de Deus a morar dentro de mim. Eu dei o meu coração para que o meu coração fosse o altar do Espírito Santo. Eu vejo muita gente aí usando a sabedoria da terra, porque está escrito, não vale de nada para Deus a sabedoria humana, a sabedoria da terra. Mas o que vale para nós é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Porque está escrito na palavra do Senhor: louco é aqueles que se envolvem só com a sabedoria humana, porque não se envolve com a sabedoria espiritual, aquela que vem do alto. Porque a sabedoria que vem do alto, essa sim é a verdadeira sabedoria, é a verdadeira paz que Deus coloca dentro do nosso coração. Porque a paz do mundo é uma paz passageira. Hoje você que vive no mundo tem uma paz, tem um bom-estar. Amanhã o seu coração está vazio, está oco. Mas quem tem a paz que vem de Deus dentro do seu coração, todos os momentos da vida nossa, a quem Deus deu o teu espírito, nosso coração é transbordante da alegria de Deus. Porque Jesus Cristo nos falou: eu dou a minha paz eu te dou, não como vós lhe deu o mundo. É o mundo da alegria, uma alegria falsa, uma alegria passageira, alegria humana. Mas quem é servo de Deus, esse sim tem a alegria de Deus dentro do seu coração. É uma alegria eterna, é uma alegria que no mundo ninguém pode arrancar de dentro do seu coração. Não é dinheiro, não é mulher, não é carro, não é casa que vem tirar essa alegria, essa paz que está dentro do meu coração e do coração daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, isso é uma orientação do teu irmão em Cristo Jesus, usado pelo Espírito de Deus para passar para vocês. Se vocês vivem angustiado, se vocês vivem despreparado da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, ouça essa pregação e se preparem e busque o Senhor Jesus Cristo, único e suficiente Salvador da tua alma. Que aí, a partir daquele dia, aí você vai saber a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu estou falando aqui, meus irmãos, é do reino de Deus. Eu não estou falando aqui do reino do mundo, porque o reino do mundo já é dos malignos, porque a palavra de Deus nos fala que o mundo já é do maligno, certo? Por causa do pecado. Mas nós estamos no mundo, nós somos o quê? Nós somos
Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos estrangeiros. O estrangeiro, a pátria dele, não é aqui, não é a terra. A pátria do homem de Deus e da mulher de Deus é o reino de Deus, é o céu. Porque se nós somos estrangeiros, a pátria nossa não é essa. A pátria nossa é o reino de Deus, é os céus, aonde está morando os anjos, aonde está o Pai e o Filho, e em seguida com a igreja de Cristo vai o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não está no céu, ele está aqui na terra, mas ele é do céu. Mas ele está aqui na terra nos guardando, nos livrando de todos os males e de todas as tentações. Por causa de quê? Da promessa que Deus fez para com os homens, que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Mas a morada do Espírito Santo definitiva é no céu, de onde ele veio, aonde antes estava. Era o Pai, era o Filho e o Espírito Santo de Deus. Mas ele vai voltar para lá, mas ele vai voltar junto com a igreja de Cristo, no dia do arrebatamento, no dia da translação que vamos ser transladados para o céu, toda a igreja de Cristo. Aí sim, o Espírito de Deus vai voltar para o lugar dele, que é o céu. Lá junto viveremos por toda a eternidade, junto com Deus Pai, junto com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, certo? Hoje, o Espírito Santo está aqui com cada um daqueles que aceita teu Filho como Salvador, certo? Aí, ele está aqui para convencer todo pecador de todo pecado. Porque o Espírito Santo, ele não tira pecado de ninguém. Ele convence o homem do pecado, falando aos corações dos pecadores que Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário para lavar ele e redimir no sangue do Cordeiro. Essa é a função do Espírito Santo hoje aqui na terra para com cada um de nós. Apresentar todos os dias o Filho dele como o Salvador de toda a humanidade, certo? Porque, eu repito, quem estava com Jesus Cristo na época como humano aqui na terra, ele conviver, comer, beber, andar com Jesus Cristo fisicamente. Mas hoje estamos aqui com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é onipresente e onisciente. Ele está em todo lugar. Ele está. Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele não podia ser naquela época onipresente e onisciente, porque ele estava como homem. Ele para estar num lugar, ele tinha que ir fisicamente, assim como eu vou. Em um lugar você vai, ele tinha que ir também. Hoje não. Hoje ele é onipresente e onisciente, assim como o Espírito Santo é. E está apresentando o Filho dele, onipresente e onisciente, em todo lugar de toda a terra. Amém? Então eu espero que vocês tenham bem ouvido e prestado atenção a essa orientação sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre o Velho Testamento e sobre o Novo Testamento. O pessoal cria polêmica com o Velho e o Novo Testamento. Não precisa, meus irmãos. Deus não tirou o Velho Testamento. Nós temos que cumprir a lei, mas de uma forma diferente. A lei nós temos que cumprir uma orientação para nos ajudar mais e mais ainda cumprir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor Jesus Cristo tem que se cumprir para que todos nós sejam salvos por intermédio dele na cruz do Calvário através do seu sacrifício. Tá bom? Então, aqui eu quero que vocês leiam bem esse capítulo aqui, que ele vai distinguir o que significa a lei, que era o tempo da lei, e distinguir o tempo da graça, a qual nós vivemos agora. Você, para entender bem esse capítulo, você tem que ler aí umas 15 vezes. 15 vezes para entender. Leia, releia, leia e releia, que você vai entender por quê. O Espírito Santo vai ver no seu coração que você quer entender o significado sobre a lei e o significado sobre a graça por um intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem? Eu espero ter orientado a cada um de vocês
quer assistir esse vídeo, que esse vídeo venha encher seu coração de temor e de certeza que só existe um intermediador entre Deus e o homem. Esse intermediador, esse se chama Jesus Cristo. E existe também um consolador aqui na terra para conosco, todos os dias da nossa vida, até Jesus Cristo voltar. Esse intermediador é somente o Espírito Santo de Deus. Não importa que vocês estejam escutando outras e outras religiões, esquece isso. Olhe somente para a palavra e para Jesus Cristo, o nosso autor e consumador da nossa fé. Essa sim é a certeza que tem que estar dentro de cada um de nossos corações, a cada dia, até o último suspiro de nossas vidas. É a certeza da nossa salvação. E para que nós tenha salvação e mantenha ela todo santo dia, nós temos que estar em comunhão com Deus a todos os momentos, em oração, em espírito e em verdade. Porque se nós não tiver essa verdade conosco mesmo, nós tiver dúvida em nossos corações, nós não somos salvos, porque a dúvida é de Satanás. A dúvida quem coloca nos corações é Satanás, assim como o Espírito de Deus coloca dentro do nosso coração a certeza da nossa salvação, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Quem coloca essa certeza no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Mas, por outro lado, quem põe a dúvida no seu coração sobre o mundo espiritual, esse é o espírito do diabo, é o espírito do inferno, que está levando as pessoas a ficar com dúvida, a não crer somente em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único intermediador entre o homem e Deus. É ele quem nos salva, é o Espírito Santo quem nos confirma aos nossos corações que nós somos salvos. E a partir da hora que você crê na voz do Espírito Santo no seu coração, você é salvo, porque não importa o pecado, o tamanho, ou a quantidade de pecado que você pecou, não importa. A partir da hora que você se converte, o sangue do Cordeiro lava, purifica de todos os seus pecados, de todas as suas iniquidades. Foi para isso que Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário. Foi para lavar, para todos os pecados de todos os transgressores, porque Deus olhou para a terra, ele olhou nos quatro cantos da terra, não viu um homem justo sequer. Ele enviou quem? O seu filho para redimir de todos os pecados através do sangue do Cordeiro. Muito bem? Eu espero ter passado essa verdade da palavra para você. Quem quiser entender, que entenda para a sua salvação. Quem quiser criticar, comece já a criticar Deus por ter enviado o Filho dele para nos salvar. Porque eu não estou aqui orientando a vocês para fazer a vontade de vocês que quiser criticar. Não, eu estou aqui para fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus onipotente, o Deus onisciente, Deus que nos enviou o teu Filho unigênito para me salvar e salvar todos aqueles que querem ser salvos. Porque Deus fez de tudo e fez muito mais do que a gente pensa. Ele nos resgatou das garras de Satanás, porque antes nós era ovelha perdida, hoje nós somos salvos. Hoje Jesus Cristo nos encontrou. Hoje Jesus Cristo nos levou para o aprisco do Senhor. Isso é muito maravilhoso, meu irmão. Então entenda que eu não estou falando aqui de religião. Eu odeio uma coisa no mundo. Nós não devemos odiar, não está escrito que não devemos odiar, mas eu odeio uma coisa assim. Eu odeio todo tipo de religião. Porque a religião é a pior desgraça que existe na face da terra. Porque o ser humano fala, eu tenho religião tal. Não é a religião que vai salvar a tua alma. Quem vai salvar a tua alma é Jesus Cristo, quando você aceita Ele como seu Salvador. Amém? Pois muito bem, se você aceitar Ele, não precisa você ter religião.
Você vai numa igreja evangélica, congrega lá para participar de estudo bíblico, para participar do corpo e do sangue de Cristo, porque está escrito que Jesus Cristo nos fez as igrejas para as casas, a casa de Deus é casa de oração. Realmente, a igreja de Cristo é nós. A igreja de Cristo é nosso corpo, que tem que ser o templo do Espírito Santo. A casa de Deus é a casa onde Jesus Cristo falou: a casa do meu Pai é casa de oração. Então todos nós devemos ir à casa de Deus para nos orar, para ter comunhão mais e mais com Deus, para participar do corpo e do sangue de Cristo, a ceia do Senhor, certo? Então isso vocês entendam, porque a igreja de Cristo é eu e você. Eu e você somos a igreja de Cristo. Então devemos entender que Jesus Cristo quer nos consagrar à igreja dele. Mas para isso nós temos que aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. Se nós não aceitar verdadeiramente, nós não somos salvos. É impossível nós ver a face de Deus sem a intervenção de Jesus Cristo. Porque está escrito que Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a vida e a verdade. Sem mim, ninguém verá a Deus. Ou seja, ninguém verá o reino de Deus. Porque Jesus Cristo é quem vem nos buscar. Agora eu digo assim, se você não tem Jesus Cristo como seu Salvador, quem é que vai levar você até a Deus? Me diga, responda para você mesmo. Será esses deuses que vocês estão servindo? Será esses deuses de pau, de pedra, de bronze, obra das mãos do homem que vai levar você a ter a Deus? Vocês estão enganados. Esses falsos deuses não são Deus. Eles não vão levar você a canto nenhum. Eles vão levar, aliás, eles vão levar sim. Eles vão levar você para o inferno. Porque eles não pregam a verdadeira salvação. Até porque eles são falsos deuses. A verdadeira salvação vem do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, por intermédio de Jesus Cristo. É isso que eu quero avisar para vocês, que confessa uma religião, porque vocês dizem que através da religião vai ser salvo. E não é através de uma religião, é através de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não for o nosso intermediador, nós não seremos salvos. De forma nenhuma, de jeito nenhum, é impossível o homem ser salvo se Jesus Cristo não for o intermediador de nós para com Deus. Amém? Eu espero que você venha entender claro, esteja claro a respeito da sua salvação. O Velho Testamento, o Novo Testamento, que está aqui eu apresentando você nesse livro, que é muito importante que você leia e releia. Para que você venha entender que é só pela graça que nós somos salvos. Não é pela lei. A lei, quem vive pela lei, vive debaixo de maldição. Que maldito todos aqueles que vivem debaixo da lei. Porque Jesus Cristo viveu a lei, pregou a lei, e ele falou: todos aqueles que é crucificado na cruz do madeiro, ele é maldito. Aí você me diz, então Jesus Cristo é maldito? Não, ele se fez maldito por nossa causa, que nós já era praticamente maldito por causa do pecado. Mas ele pegou toda a nossa maldição e disse assim: põe toda em minhas costas, que eu pagarei todos os pecados dele, para salvar cada um deles de todos os pecados e todas as iniquidades. Então Deus, não é que Jesus Cristo era maldito, ele se fez maldito por todos os pecados de toda a humanidade. Por isso que é só ele que nós devemos buscar, é só ele que nós devemos adorar, é só Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que devemos glorificar de corpo, alma e espírito. Verdadeiramente devemos glorificar o nome dele, porque ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade, de toda adoração. Amém? Muito bem, meu amigo. Agora eu quero fazer uma oração para aquele que crê que Jesus Cristo é o seu Salvador. E se antes não cria que ele era Salvador, passa a crer agora.
porque você está tendo, neste momento, uma chance de salvação. Se você era religioso, saia da sua religião e busque o único Jesus Cristo, o verdadeiro Salvador. E não precisa de religião para que você se entregue ao nosso Deus de corpo e alma e espírito para ser salvo. Só busque a Deus, creia e se converta de todos os seus pecados. E peça perdão a Deus de todos os seus pecados e transgressões. Que a partir de agora, Deus te perdoa, Deus lava você agora no sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. É para isso que o sangue de Jesus Cristo serve. É para nos lavar de todas as iniquidades. E o nome de Jesus Cristo serve para quê? O nome de Jesus Cristo serve como autoridade para nós usar. Quando nós usamos o nome de Jesus Cristo, essa é a autoridade, essa é a espada que nós temos em nossas mãos. A espada contra o diabo, contra o inferno, contra os demônios. Quando nós falamos, em nome do Senhor Jesus seja liberto. Em nome do Senhor Jesus seja transformado. Em nome do Senhor Jesus seja lavado no sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Assim é feito com você, se você crer. Porque essa é a espada que Jesus Cristo nos deu, foi o nome dele, para nós resgatar muitas almas das garras de Satanás. E hoje o meu desejo é resgatar, é entrar lá dentro do inferno e resgatar a alma das garras de Satanás. Porque em nome do Senhor Jesus, quando você entra na presença de Deus e ora por uma pessoa que está endemoniada, essa pessoa é liberta, essa pessoa é transformada, essa pessoa é purificada, cheio do amor de Deus no coração dele. Se ele tinha ódio, se ele tinha inveja, se ele sentia ganância, essas coisas todas é arrancada do coração dele, porque o Espírito de Deus faz esse trabalho. Se há uma pessoa que trabalha muito bem nessa região em arrancar coração de pedra e colocar um coração de carne, esse é o Espírito Santo. Essa é a obra dele. E essa obra dele, ela é santificada, ela é justificada quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Amém? Agora eu quero orar por vocês para passar mais essa bênção final dessa pregação para vocês, para que vocês sejam totalmente abençoados, totalmente liberto, totalmente purificado no sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Então feche os seus olhos agora, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, põe a mão no seu coração e creia agora que você vai ser liberto, creia que você vai ser transformado, porque agora o Espírito de Deus vai entrar em ação. Aonde quer que você assiste este vídeo, essa pregação, essa orientação, se você crê agora, neste momento, se você estiver doente, você vai ser curado. Para quê? Para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Para que vocês entendam que o Espírito Santo, ele é onipresente e onisciente. Se você ouvir essa oração e crer, o Espírito de Deus vai operar agora aí, neste momento, na tua casa, no teu caminho, nos seus caminhos, no teu trabalho, aonde quer que você estiver assistindo essa oração. Põe a mão no seu coração e feche os olhos e creia que você vai ser curado agora. Se você estiver doente com câncer, com enfermidade nos ossos, no sangue, em qualquer órgão do seu corpo, se você crê agora, você vai ser curado. Porque eu vou administrar agora a oração em favor de cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu oro agora por cada uma dessas pessoas que crê, meu Pai, que elas vão ser curadas agora. Meu Pai amado e glorioso e todo-poderoso, eu quero agora, neste momento, te pedir em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor penetre agora o teu espírito, meu Pai, dentro do corpo dessa pessoa enferma, que ela venha ser agora curada de toda a enfermidade, que ela venha ser curada, meu Pai, de toda a maldição do mal que colocou. Porque se essa pessoa tem um câncer, meu Pai, foi o mal que colocou. Se essa pessoa tem AIDS, foi o mal. Se ela é doente dos ossos, no sangue, foi o mal. Então esse mal agora vai ser arrancado agora dela. Em nome do Senhor Jesus, todo o espírito do inferno, ouça agora a minha voz. É na autoridade do nome do Senhor Jesus que eu estou falando com você, demônio. Demônio da guerra, demônio da briga, demônio da desunião deste lar, demônio
demônio que pôs essa doença, sai daí agora em nome do Senhor Jesus. É uma ordem que eu te dou agora. Em nome do Senhor Jesus, é na autoridade do nome do Senhor Jesus. Seja todos vocês amarrados, todos esses espíritos do inferno, todos esses demônios venham a ser amarrados agora. Em nome do Senhor Jesus, onde tiver um demônio dentro dessa casa, dentro desse trabalho dessa pessoa, eu ordeno agora em nome do Senhor Jesus, saia. Em nome do Senhor Jesus, sejam vocês todos amarrados, todos os demônios queimados, sejam essas pessoas agora libertas, transformadas, em nome do Senhor Jesus. Sejam vocês curados, sejam vocês libertos, sejam vocês transformados agora, em nome do Senhor Jesus. Eu uso agora a autoridade que Deus nos deu, a autoridade de cura, porque Jesus Cristo falou: vocês vão e pregam o meu evangelho e façam as mesmas obras que eu fiz, curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar morto, e outras obras farão muitos maiores, porque eu vou para junto do Pai. Então é no nome dele que eu ordeno que todos esses demônios saiam da casa, saiam da família, saiam do pai, saiam da mãe, saiam do carro, saiam de todo canto que pertencer a essa família. Em nome do Senhor Jesus, sejam libertos, sejam transformados, sejam purificados no sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus, todos encostos, todo espírito do inferno, em nome do Senhor Jesus, de toda a família, de toda a casa, de todo o corpo, pega toda a tua doença, toda a tua enfermidade, tudo que não presta, arruma a tua mala agora e vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus, para o abismo. Aonde você estiver, legiões de demônios, vocês vão sair agora. Arruma a tua mala, porque acabou teu reino agora nessa família, nessa pessoa, neste senhor, nessa senhora, nesse menino, nessa casa. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar para essa casa, para esse homem, para essa mulher, para essa família. Em nome do Senhor Jesus, sejam todos libertos e transformados em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, confirma, Senhor, a oração do teu servo na vida de cada uma dessas pessoas, para que o teu nome, meu Pai, seja exaltado e glorificado por todas essas pessoas, meu Pai, que não crê ainda no teu filho que curava, que libertava, que transformava através de uma oração do teu servo. Eu usei, meu Pai, a tua autoridade. Eu usei a autoridade que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, o nome dele. Então eu usei, mas é para tudo, é para quê, Pai? É para tua glória, é para tua honra, é para teu louvor, porque o homem não tem honra e nem glória, meu Pai, porque toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor, meu Pai, porque é só o Senhor que é digno de toda honra, de toda glória, toda majestade e toda adoração. Eu te louvo e te agradeço, e mais uma vez, meu Pai, eu abençoo todas essas pessoas, na bênção do Pai, na bênção do Filho e na bênção do Espírito Santo. Sejam todos abençoados, sejam todos libertos, sejam todos transformados, que o Espírito de Deus agora, a partir deste momento, faça morada sobre o seu coração, sobre o teu corpo, e seja vocês, cada um de vocês que creu que essa oração é para a tua cura, é para a sua orientação, seja curado e para benefício da tua própria salvação. Que o Espírito de Deus quer nos salvar e nos usar, e Ele usou eu agora neste momento para te abençoar, para te libertar e para transformar a cada um de vocês. Eu abençoo mais uma vez, meu irmão, minha irmã. Sim, seja vocês todos abençoados. Esse é o desejo do meu coração para cada um de vocês. Seja abençoado, seja curado e transformado mais uma vez na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.